Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja aí presente no seu precioso coração. Somos a Igreja Presbiteriana do Meia, reunida em diversos pontos dessa cidade. Cada lar, cada casa tem se transformado num pedacinho dessa igreja. Nós estamos juntos nessa noite para engrandecer o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Nós vamos começar esse momento de celebrarmos a Jesus, de adorarmos a Deus com uma palavra de oração. Então eu quero pedir a você, meu querido, minha querida, que se aquiete, se acalme o seu coração, coloque foco agora na tua adoração ao Senhor, não se distraia com nada no interior da sua casa. Vamos fazer como fez Maria, que se quedou aos pés de Jesus, segundo o texto bíblico. Não vamos nos preocupar em mexer em celular, tentar ir à cozinha, fazer alguma coisa que a gente acha importante, se distrair com o movimento de mais alguém dentro de nossa casa. Não, agora é o momento de estarmos centrados em Deus. Nós estamos aprendendo a nos disciplinar nesse tempo de pandemia, pois não estamos no templo, onde normalmente temos mais foco. Mas o importante agora é que a gente esteja determinado a olhar atentamente para aquilo que Deus está fazendo nesse período, nesse momento em que estamos cultuando a Ele. Então nós vamos buscar a Deus com o coração, falando com Ele em silêncio. E eu vou pedir, logo depois de passar alguns instantes de oração silenciosa, que a Mariana ela nos coloque diante de Deus. Vamos falar com o Senhor, vamos buscá-lo. Maravilhoso e bom Deus, aquele que nós podemos chamar de Pai. Justo no dia de hoje, nos alegramos mais ainda, Senhor, porque sabemos que temos um Pai perfeito, um Pai amoroso, que cuida de nós, Amém. que nos salva, que nos liberta, que nos traz felicidade. Um Pai que nos chama para andar com Ele e nos dá tantas coisas, coisas até que necessariamente não precisávamos. Mas estamos gratos, ó Pai, aleluia. Estamos gratos porque temos a Ti, temos nossa família, temos nossos irmãos.
Ó Deus, são tantas bênçãos que o Senhor nos dá. E queremos nesse momento, Senhor, te render graças. E também reconhecer, Senhor, que somos falhos e que precisamos muito da sua misericórdia diariamente. Ah, Senhor, faça-nos reconhecer cada vez mais o nosso pecado, para que a gente possa se achegar cada vez mais a Ti, Senhor. Verdade. Nos dê um coração quebrantado nessa noite, um coração com fome de Ti, querendo ouvir da Tua palavra. Ah, Espírito Santo, trata o nosso coração. Amém. Aprendemos hoje de manhã sobre bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, porque verão a Ti. Nós queremos ser limpos, Senhor. Amém, Senhor. E sabemos que somos limpos pela Tua palavra, assim como o Senhor Jesus nos ensina. Amém. E esse é o nosso desejo nessa noite. Amém. Junto com os nossos irmãos, de Te adorar, Te louvar, ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos transformados, amém, regenerados por Ti. Porque não há prazer melhor, Senhor, do que estar contigo. Verdade, Senhor. Ah, Senhor, nos alegramos muito nessa noite. Porque o Senhor é um maravilhoso bom Pai para nós. Aleluia. Em nome do Teu Filho, amado Jesus, nosso Mestre, o Rei que vive eternamente, que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. E nós vamos fazer a leitura desse texto de forma alternada. Vamos ler do verso 33 ao 36 alternadamente. Romanos 11, verso 33 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor, iniciarei a leitura, os irmãos estarão se revezando comigo. Diz a palavra de Deus: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que texto maravilhoso! É uma doxologia, ou seja, é um cântico de Paulo para adorar a Deus. Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então eu quero te convidar agora a cantar louvores ao Senhor. Eu quero te convidar agora a exaltar o nome do Senhor com esse primeiro cântico. Vamos adorá-lo? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome,
nossa entrega ao Senhor nesse momento, fazendo desse cântico a nossa oração de confiança no nosso Pai amado. Vamos declarar que a nossa vida pertence a Ele, não pertence a mais ninguém. Não somos donos de nós mesmos. O Senhor é o nosso possuidor. Ele é aquele que tem o controle absoluto sobre a nossa vida. Mas quando nós, de fato, deixamos de lutar contra a nossa própria vontade, deixamos de lutar contra o propósito de Deus, que muitas vezes estamos resistindo o propósito dele para a nossa vida, quando descansamos nele, quando colocamos a alma no lugar onde ela deve estar, nas mãos deste Pai maravilhoso, nós encontramos paz. Meu irmão, minha irmã, que haja paz no teu coração nessa noite. Independente da luta, da situação difícil, daquilo que te atemoriza, saiba que no Senhor há descanso, saiba que nele você pode confiar. Coloca agora a tua vida como oferta de amor diante do Senhor. Vamos louvar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia, vencendo cada novo período de vida, você e eu possamos estar clamando para que Deus esteja sempre ao nosso lado.
De fato, Ele sempre está. Mas nós precisamos falar isso para Ele. Esteja comigo, Senhor. Permanece junto a mim. Porque em Ti eu tenho refrigério, em Ti eu tenho paz. Em Ti a minha alma pode descansar. E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: descansando a alma. Descansando a alma. Nós temos vivido um tempo de muita pressão. Temos vivido um tempo de uma correria absurda e atípica. Aquilo que antes era algo, por mais que fosse demandado de grande esforço, grande empenho da nossa parte, era previsível. Portanto, nós conseguíamos, de alguma forma, estabelecer um pouco mais de controle. Mas, de uns meses para cá, nós temos sido apanhados pelo inesperado. A nossa rotina mudou, você e eu sabemos disso. Mas o que vai para além desse cansaço físico que pode nos levar também à beira de um esgotamento emocional? Expressões no nosso psicológico. Acima de tudo isso, existe uma demanda muito grande, que são as demandas do coração que afetam diretamente, querido, querida, a nossa espiritualidade. E eu não estou falando aqui de um ser religioso, não. Estou falando de um ser espiritual, porque a religiosidade, ela pode ser extremamente superficial e vaga. Mas quando falamos de exercício de um coração que tem que se relacionar, aprender a se relacionar com o eterno, isso fala para a gente sobre as questões da nossa alma. Jesus, Ele vai nos ensinar essa noite, como Deus Redentor, que oferece descanso para a nossa alma, aquilo que devemos fazer para encontrar nele esse refrigério, essa paz. Nós temos vivido tempos em que as pessoas estão extremamente aflitas. E a aflição da alma tem sido uma experiência na vida humana por vários séculos. Mas nesse texto, no Evangelho, o Senhor traz para a gente uma proposta maravilhosa de paz e de certeza de que quando estamos nele, a nossa alma pode de fato descansar. Eu quero convidar você, portanto, a abrir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Gostaria que você, então, estivesse com sua Bíblia aberta no texto e eu quero ler para você. O texto diz assim: Palavras do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, lemos esse texto da Tua santa e gloriosa palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir, a nos guiar, para que haja verdadeira ação do Senhor na nossa vida, nos conduzindo às águas de descanso, como disse o salmista, para que a nossa alma seja completamente refrigerada essa noite. O Senhor conhece os corações que estão agora presentes nesse encontro virtual. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe as demandas que afligem a alma de cada uma pessoa que está conosco agora. Só o Senhor pode trazer o alívio. Só o Senhor pode promover segurança e paz. Por isso estamos diante da Tua palavra e desejamos com humildade ouvir a Tua voz. Em um nome precioso, glorioso de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos instrui nessa noite sobre o encontro que Jesus teve com seus discípulos, com pessoas que, assim como nós, possuem necessidades viscerais. Não são apenas as necessidades superficiais. Essas não têm tanta importância. Essas são supérfluas. Essas necessidades que muitas vezes expressamos dentro do âmbito da nossa materialidade, elas não são de forma alguma maiores do que as demandas do coração, das coisas que de fato se passam dentro da gente e que nos perturbam a alma. E eu queria compartilhar com você nesse texto essa visão gloriosa de Jesus a respeito daquilo que Ele pode te oferecer. O Evangelho da graça de Deus é um evangelho de oferta para produzir mudanças, de oferta, portanto, para, através dessas mudanças, ajustar a nossa conduta, ajustar a nossa caminhada, a caminhada que temos ainda ao longo de toda a nossa existência, até o momento em que não mais estivermos aqui. E aí, Jesus, nesse encontro com seus discípulos, depois de ter falado para eles de quem Ele era, do seu poder, da sua glória, do que Ele é capaz de fazer como Rei do Universo, Ele vai apresentar 3 propostas para esses seus seguidores. E Ele também apresenta essas propostas para você e para mim nesse momento. E essa é a oferta que o Evangelho, que a boa notícia de Deus tem para te oferecer. A primeira é que Jesus nos convida ao próprio descanso. Veja comigo no verso 28, quando ele declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja essa primeira parte do verso 28 mais uma vez. Ele declara: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Meu querido irmão, minha querida irmã, ninguém no universo tem a autoridade, a competência para fazer esse convite. Observe que você não está sendo convidado para analisar uma denominação, uma igreja, uma doutrina. Eu sei que muitas pessoas estão sem viver o convívio com a sua própria igreja presencialmente, com a ida ao templo. E é muito importante quando a gente considera esse encontro com os nossos irmãos no templo, porque ali nos sentimos agasalhados, nos sentimos acolhidos, nos sentimos abençoados. Mas Jesus está falando que a promessa dele para a gente transcende isso, esse estado de segurança quando estamos até mesmo fisicamente perto daqueles que nos inspiram tanto cuidado e tanto carinho. Ele está nos convidando, diz a passagem, diz o texto, para que nós possamos ter de fato um encontro pessoal com Ele. E isso produz uma experiência sem medida, porque eu e você estamos sendo convidados, a exemplo daqueles discípulos no passado, e a palavra de Deus é eterna. Portanto, querido irmão e irmã, essa palavra ela se aplica e ela se estende a nós nos dias de hoje. Ele está nos convidando à intimidade com Ele. E dentro desse contexto, desse texto bíblico, Jesus também está confrontando os fariseus. Os fariseus, eles eram muito bons em dizer o que se devia se fazer. Os fariseus eram muito bons em falar sobre justiça, sobre coisas que estavam relacionadas à lei e determinar que as pessoas cumprissem cabalmente a lei. Mas a verdadeira salvação, a salvação que Jesus Cristo, nosso Mestre, Ele nos oferece, o verdadeiro descanso é encontrado somente em uma única pessoa. Não é na lei, é na graça que nos é oferecida por Jesus Cristo. É na pessoa do Mestre que, de fato, eu e você, uma vez convidados por Ele, podemos encontrar. Esse convite que Jesus faz, ele não é estendido, ele não é dirigido a uma categoria de pessoas. Não é feito para uma pessoa ou um grupo de pessoas, distintamente falando. Não.
é para todos indistintamente. Esse convite é aberto a todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, principalmente devido ao fardo, ao peso do pecado, ao peso do legalismo, das coisas que a religião oferece, dizendo o que você deve ou não deve fazer, dos ritos religiosos, desses ritos que vamos deixando tomar conta do nosso coração e vão se encaixando dentro de nós, vão se incrustando dentro de nós, se apegam a nós e nós também nos apegamos a isso. O convite de Jesus para você e para mim essa noite é um convite libertador de todas essas coisas, porque é um convite da graça. Esse convite não é discutir sobre Cristo, mas para de fato termos um encontro com Cristo. O texto não está falando para a gente de um convite religioso. O texto não está falando de um convite cercado de moralidade, não. O texto não fala sobre caridade, não é um texto que nos apresenta um convite místico, não é um convite legalista. Esse convite não nos chama para fugir da realidade. Esse convite é para que eu e você tenhamos um encontro com aquele que é o Senhor da vida, aquele que nos traz a verdadeira paz. Jesus certa vez disse: deixo-vos a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá. Esse é um convite para que tenhamos verdadeira alegria, verdadeira salvação. Vir a Cristo, portanto, é confiar completamente no Filho de Deus, é nos entregarmos a Ele. Jesus está nos convidando a esse descanso. Meus irmãos, nesses últimos dias, milhares, centenas de pessoas têm sido controladas pelo seu próprio pecado. O pecado, ele rouba a essência da alma. O pecado afadiga, o pecado cansa. Muitas pessoas estão vivendo sob a opressão do medo, do vício. Pessoas estão perdendo a sua vida, e não somente no sentido físico, mas no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido emocional, psicológico. Vidas que estão sendo completamente desgastadas. Pessoas que já entregaram os pontos devido a esse cansaço da alma, devido à escravidão do pecado. A palavra do Senhor está dizendo para nós essa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Por quê? Porque Jesus sabia que o pecado cansa. O pecado é um grande peso, o pecado é um fardo. Quando eu e você olhamos para a carta do autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, nós encontramos lá no capítulo 12, logo no início, que o pecado ele tenazmente nos assedia. O pecado ele nos prende, ele nos escraviza. E só podemos ser libertos, e o autor da epístola, no verso seguinte, portanto, no verso 2, ele diz que a saída para tudo isso é olharmos atentamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Quantas pessoas estão cativas, quantas pessoas estão escravizadas, quantos estão carregando um peso cruel sobre as suas costas espirituais, sobre o seu coração. Quando olhamos para esse texto, vemos Jesus nos convidando amorosamente para termos descanso para a alma. Jesus oferece não apenas descanso espiritual, mas como decorrência desse descanso espiritual, você pode encontrar descanso físico, descanso mental e descanso emocional. Repito, foi o próprio Cristo quem disse aos seus discípulos, e por extensão diz a você e a mim, nesta noite: deixo-vos a minha paz vos dou. Jesus, portanto, nos convida para o descanso. Mas também Jesus nos orienta sobre esse descanso. Veja comigo o que diz o versículo 29, na sua primeira parte. Ele está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, é verdade, mas sem compromisso. Sem um compromisso de um estreito relacionamento com Cristo. Pessoas que desejam conhecer o que é a paz, o perdão, o poder e propósitos de Deus para as suas vidas, mas não querem compromissos com Jesus. Pessoas que querem ser beneficiadas pela mão generosa de Deus, mas que não querem conhecer a este Deus que estende a sua mão poderosa, generosa
para abençoar, para transformar. São pessoas que apenas procuram as mãos benevolentes do Senhor. Pessoas que não querem olhar para a face do Senhor e conhecê-lo de fato como Ele é, pagando o preço de segui-lo. Pessoas que não entendem que não há cristianismo, na verdade, irmãos, sem compromisso com Jesus. Aquele, na verdade, que se une com o Senhor. Aquele que, ouvindo o chamado, o convite de Jesus para ir a Ele, mas que não quer tomar esse compromisso, não vai se tornar um só com Ele. A palavra do Senhor diz que tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. Quando tomamos o jugo de Cristo, nós estamos colocando sobre nós aquele equipamento que se colocava no passado e ainda se coloca hoje nos bois, nos animais que vão arrastar uma carroça, que vão arrastar um arado. Jesus está colocando, dizendo, quando você toma o seu jugo, você está também colocando sobre você esse instrumento que vai te levar a ser alguém que vai passar a caminhar com Jesus, porque não há mais como se desassociar de Jesus, mas só que quando você se torna escravo de Cristo, nesse contexto, preso a Jesus, aí é que você é livre. O jugo de Cristo, na verdade, não é sinal de uma prisão, de um aprisionamento, é sinal de liberdade. Quanto mais escravo de Cristo você é, e Paulo, o apóstolo, entendeu isso na sua vida, mais livre você se sentirá. Quando você toma esse jugo que Cristo diz que você deve tomar, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Tomar o jugo de Cristo, na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é tornar-se discípulo do Senhor, é submeter-se ao Senhor. Entenda que quando Ele nos orienta sobre esse descanso, Ele está dizendo a melhor forma ou a única maneira de você, de fato, encontrar descanso para o seu coração é tomar o meu jugo. O jugo fala também do serviço sob o senhorio de Cristo. Assim como dois bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor deseja que você e eu estejamos ligados a Ele. E aí nós encontramos verdadeiro propósito, verdadeiro descanso para a nossa vida, porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus quer que façamos. Esse é um apelo evangelístico profundo do Senhor aos seus discípulos no passado, a nós que somos seus discípulos nos dias de hoje, porque Jesus, ele nos confere esse convite para que o nosso coração de fato encontre paz. E essa paz só pode vir quando nós estamos de fato cumprindo a sua vontade. Isso é uma questão de educação, viu, queridos? De educarmos a nossa mente, de disciplinarmos a nossa mente para isso. Por isso ele está dizendo que nós devemos tomar o seu jugo. E tomar o jugo aqui é assumir uma responsabilidade real e irrevogável ao lado do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele está orientando a gente para que a gente possa entender como obter esse descanso. Mas existe algo muito importante e necessário em último lugar. É que Jesus espera de nós um profundo aprendizado sobre o descanso. Ele espera que eu e você, de fato, sejamos seres ensináveis, porque a essência do descanso para a nossa alma está no aprendizado. Vir a Jesus é tomar sobre nós o jugo, e é algo que acontece, querido, quando eu e você cremos, mas o aprendizado é um processo. Se atender o convite de Jesus, portanto, é um fato que se torna através de um ato imediato, mas quando nós falamos de passar a aprender de Jesus, isso envolve um processo, porque quanto mais eu e você aprendemos de Jesus, mais nós vamos desfrutando da sua paz. Não quer dizer que eu e você agora vamos estar blindados de passarmos por lutas, por dessabores, por dificuldades, de sermos abalados com alguma situação, não. Mas nós precisamos entender que este aprendizado, ele é um aprendizado que vai para muito além de nós nos assentarmos em um banco acadêmico para aprender. É mais um aprendizado de uma experiência pessoal mesmo com Jesus, com seu amor. Devemos buscar intimidade com Jesus, como o próprio João buscou. Devemos ouvir de forma muito direta, muito clara, aquilo que Deus está falando para a gente através da sua palavra.
E isso é ouvir a voz de Jesus. Devemos aprender, irmãos, que para isso eu e você precisamos ser como Jesus, precisamos ser mansos. Por quê? A mansidão aqui não é simplesmente a ausência de truculência, a ausência de estarmos ásperos em relação a alguma coisa, não. Mansidão aqui é de fato deixarmos aquele nosso coração rebelde, aquele coração desobediente, ser domesticado pela voz do Senhor. Isso é ser manso. E aqui, nesse texto, mansidão não é, entenda bem, sinônimo de fraqueza, mas poder de Deus que se manifesta em nós para que a nossa vida agora esteja sob o controle do Senhor, para que nós de fato possamos estar aquietados, tranquilos, pacificados para poder aprender. Uma pessoa agitada, ela não consegue aprender. Uma pessoa que se dispersa durante o ensino, ela não consegue receber aprendizado. Então essa mansidão que Jesus fala aqui, quando ele declara, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, ela é a verdade que devemos buscar, orando ao Senhor, dizendo, Senhor, torna-me cada vez mais humilde, manso, submisso à tua voz. Queridos, nós devemos aprender sobre essa humildade de Cristo. A palavra humilde significa baixo como o chão, nesse sentido. A gente precisa entender que nós estamos bem abaixo daquele que nos ensina. Nós devemos ouvir a voz de Jesus atentamente. Nós devemos nos curvar aos pés do Senhor. Isso é humildade, é fazer com que ele cada vez mais cresça, como disse João Batista, que nós diminuamos. É fazer como Maria, que assentou-se aos seus pés e ali estava ouvindo atentamente o que Jesus instruía, o que ele falava. Meus irmãos, aprendei de mim, disse o Senhor Jesus. Vir a Jesus, então, é tomar sobre nós o jugo, e é algo que acontece quando, de fato, a gente crê, quando a gente se humilha diante do Senhor. Quanto mais, queridos, nós aprendemos de Jesus, mais nós podemos descansar nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso para as nossas almas. Paulo diz isso de outra forma, né? Paulo vai falar assim, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Você percebe? Por isso é que nós devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre o Senhor, mas também toda a nossa vida, a nossa alma, porque de fato Cristo é o nosso verdadeiro descanso, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa cidadela, como cantou o salmista no passado, ou seja, Ele é a nossa cidade refúgio, Ele é o lugar onde nós podemos estar de fato protegido. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho sobre pitz, sobre essa palavra que significa fé, nós vamos perceber que isso significa colocar toda a nossa alma, todo o nosso peso, todo o nosso fardo, toda a nossa vida sobre Jesus. Eu quero concluir com uma ilustração. Conta-se que John Paton, que foi um missionário que viveu lá nas Novas Hébridas, ele estava traduzindo a Bíblia para a língua nativa, estava tentando encontrar uma palavra mais apropriada para descrever fé. E aconteceu que John Paton, ele chegou um dia em sua casa, depois de um tempo de trabalho muito árduo, e ele jogou o seu peso, o peso do seu corpo sobre uma cadeira que estava em sua sala. Instantaneamente, John Paton gritou, achei a palavra para descrever fé. Fé nos leva ao descanso. Eu queria aplicar nesse momento essa mensagem ao seu coração. Você percebeu que a primeira coisa que Jesus fez quando teve esse encontro com seus discípulos, diante daqueles fariseus, diante daqueles homens tão legalistas, Jesus ensinou aqueles que o seguiam a buscá-lo. Mas esse buscar a Jesus deveria ser feito através de um atendimento imediato ao seu convite. Jesus fez um convite, vinde a mim. Essa noite Jesus está dizendo para você, venha ao meu encontro. E quando ele diz para você vir ao seu encontro, ele está dizendo, você deve se achegar a mim, porque eu tenho algo a lhe orientar. Eu tenho algo para ensinar a você.
E se de fato sabemos que Jesus tem algo para nos orientar, para nos ensinar, você e eu precisamos ouvir a sua voz. Como está a sua vida de aprendizado diante de Jesus? Você tem aprendido mais a respeito de você mesmo? Você tem se preocupado com a vida das pessoas? E quando a gente se preocupa demais com a vida dos outros, no sentido de tentar até mesmo sondar a vida dos outros, com o objetivo de criticar, com o objetivo de nos achar melhor do que o outro, nós estamos aprendendo alguma coisa, mas não é o aprendizado que Jesus nos oferece. Você tem aprendido mais sobre a sua vida profissional? Problema algum. Você tem estudado mais nesse período? Não há nenhum problema nisso. O problema é que nós não podemos colocar isso acima do conhecimento mais importante que precisamos ter diariamente, que é o conhecimento a respeito do Filho de Deus, daquele que de fato acalma o nosso coração. Muitas pessoas estão vivendo em completo desatino na sua vida, porque não estão investindo o seu tempo em se assentar aos pés do Mestre e ouvir o que ele tem a dizer através da sua palavra. Portanto, se você quiser descanso para a sua alma, você precisa não somente ouvir o convite de Jesus, você precisa colocar em prática imediatamente aquilo que ele tem para te ensinar. E quando você verdadeiramente aprende a respeito da vontade de Deus sobre a sua vida, aí verdadeiramente você é liberto dos medos, é liberto da angústia. Porque a angústia ela pode chegar, o medo pode também acontecer no seu coração, mas ele não permanece, ele não perdura. Porque você está buscando, aceitando o convite do Mestre e o seu coração, de fato, está encontrando nele descanso. Eu quero concluir dizendo para você nessa noite, não apenas fique na aceitação do convite. Muita gente se encanta com o convite de Jesus. Muita gente atende esse convite até somente de forma emocional. Mas coloque a sua razão, a sua mente para funcionar. Ele não está te convidando apenas para fazer em você algo para esse momento, para esse instante, para sanear um problema pontual que você esteja vivendo. Ele está te convidando para ser o Senhor da sua vida, para conduzir a sua história, para dizer a você todos os dias, eu estou ao seu lado, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te toma pela tua mão e te ajudo e te levanto. Ouça o que eu tenho para lhe ensinar. Você deseja isso? Você, nesse momento, quer fazer entrega, oferecimento do seu coração para o Senhor nesse sentido? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, se coloque diante daquele que está diante de você agora. Ele não está apenas no céu, à destra do trono de Deus, do Pai. Ele está agora diante de você. Ele está dizendo, vem a mim, se achegue a mim, eu vou curá-lo, eu vou consertar a tua história, eu te darei paz. Ore ao Senhor.
Senhor, nós suplicamos nessa hora que o Senhor venha destampar os ouvidos do nosso coração. Que o Senhor gere, produza esse milagre de ouvirmos o Teu convite, de ouvirmos a Tua voz com atenção, porque o Senhor está nos chamando para um grande milagre, para uma grande mudança na nossa vida. Estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estamos diante daquele que criou todo o universo, daquele que é a expressão exata do Deus Pai. Ó Senhor, que todos aqueles que estão agora presentes nesse culto virtual estejam ouvindo a Tua voz amorosa, generosa, poderosa, dizendo: vem a mim. Ó Deus, impulsiona o nosso coração a sair do lugar e ao Teu encontro. Ó Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, a nossa alma. Tira do nosso coração toda a resistência à Tua palavra vivificadora, à Tua palavra salvadora. Ó Deus, que todo pecado seja expurgado do nosso coração. Toda altivez do nosso espírito seja agora banido de nós pelo poder do lavar remidor, transformador do sangue do Cordeiro. Senhor, eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas estão sendo alcançadas nessa hora, não pela fala do reverendo Ivo, mas pela fala do Senhor, pela sua palavra, porque a honra, a glória, o louvor é dado àquele que inspirou todos aqueles homens que escreveram cada livro da Bíblia. A glória é do Senhor, porque a palavra é do Senhor, e essa palavra ela cura, essa palavra transforma, essa palavra traz vida, essa palavra liberta, essa palavra traz salvação, essa palavra quebranta, essa palavra afugenta o mal, põe em retirada a ação do diabo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda a ação do inimigo contra os corações nessa noite que estão diante do Teu convite, que estão diante do Senhor, que amorosamente está dizendo, de braços abertos, como esteve aberto esses braços na cruz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa, Senhor. Aleluia. Senhor, nessa noite nós cremos que o Senhor está operando um milagre em corações, libertando vidas da opressão do medo, da opressão da ansiedade, da opressão da depressão, Senhor. Ó Deus, os nossos fardos podem ser colocados aos pés de Jesus. Amém. Porque em Jesus há misericórdia. Senhor, que coisa linda! O Senhor nos traz e coloca sobre nós um jugo, não para que esse jugo pese e nos afunde, mas para que estejamos ao Teu lado, como aqueles animais recebiam um jugo que prendia um boi ao lado de outro boi, um jumento ao lado de outro jumento. Ó Deus, é o fardo do Senhor que nos prende a Ele, porque esse fardo nos faz perceber que ao lado dele somos muito mais fortes, ao lado dele nós somos invencíveis, ao lado dele, como disse Paulo, tudo nós podemos porque é Ele que nos fortalece. Ah, Senhor, preserva o coração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que agora ouve, debaixo da Tua paz, e que haja agora compromisso, responsabilidade em cada um, não somente atender o seu convite, mas ouvir as Tuas orientações e aprender tudo que o Senhor tem para ensinar. Ah, Senhor, esse processo de aprendizado só vai encerrar aqui neste mundo, quando nós partirmos dessa vida para estarmos com o Senhor. E ainda assim, diz a Tua palavra, nós continuaremos a conhecer o Senhor por toda a eternidade. Continuaremos a aprender do Senhor por toda a eternidade. A nossa alma pode descansar no Senhor essa noite. Aleluia. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos satisfaz, que nos alimenta, nos traz indizível alegria nessa hora.
Nós oramos agradecidos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, sobre a nossa dinâmica essa semana de trabalhos, lembramos a todos que começa amanhã nossas reuniões com os nossos pequenos grupos. Vamos aí na segunda, sexta, quinta-feira temos o estudo bíblico, mas quinta, sexta e também no sábado temos nossas reuniões. Você então participe, esteja junto com esses amados para que sua vida possa ser edificada, porque a palavra de Deus está sendo instruída através do corpo de Cristo, que é a igreja reunida nesses grupos pequenos. Também a nossa reunião de oração começa amanhã, segunda-feira às 8 horas, quarta às 15 horas da tarde, sexta às 8 horas novamente. Participe, se inscreva, entre lá na sala de oração. Nós temos vivido momentos de grande quebrantamento, de momentos de busca, de adoração ao Senhor através da oração e de intercessão pela vida da igreja, pela vida do nosso país, pelos nossos missionários, por toda a população mundial. Também nosso estudo bíblico vai continuar nessa próxima quarta-feira. Eu disse a vocês pela manhã que nós vamos ter um estudo especial sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que estará aniversariando nesse próximo dia 12, quarta-feira, e também falando um pouquinho sobre a história da Igreja Presbiteriana do Meia, que também aniversariará nessa próxima quarta-feira. Nossas contribuições seguem firmes, a igreja continua ali oferecendo a Deus seus dízimos, ofertas, através da conta que está aí na tela para você. Antes de nós orarmos, fazermos a oração final, quem vai fazer essa oração é o Davi, eu queria dizer aos irmãos, e é um pedido, que os irmãos orem pelo nosso irmão João Carlos, esposo da nossa irmã Juliene, pai de Douglas e de Leíse. Fomos informados no início, agora da tarde, nosso irmão João Carlos, diácono João, tomou um tombo em sua casa, um acidente, portanto, doméstico, e vai passar por uma cirurgia amanhã, procedimento amanhã cirúrgico, porque houve ferimento no seu ombro, né, para colocar o ombro no seu lugar. Então, vamos estar orando por essa família querida, especificamente pelo nosso amado diácono João Carlos. Eu até falava com a Leíse, né? Poxa, logo no dia de hoje, né? Isso aconteceu, dele tomar esse tombo, se machucar, mas é como eu dizia para ela, né? Deus está no controle, Deus conhece todas as coisas, sabe por que essas coisas acontecem na nossa vida. Isso, pelo contrário, vai demonstrar o quanto Ele é poderoso para nos prestar a sua assistência, derramar o seu cuidado, o seu poder sobre a vida preciosa do nosso querido João. Então, a nossa solidariedade, tá, João? A você, estamos juntos em oração. Eu tenho certeza que você vai estar completamente recuperado, porque quem de fato vai operar e vai cuidar de você é o Senhor Jesus, usando os profissionais de saúde e a sua família tão querida, tão bonita, né, que está com certeza ao seu lado. Eu sei que você já foi mais ainda paparicado, né, pelo Douglas, pela Leíse, por esses filhos queridos que o Senhor tem dado a você. Que a Juliene continue sendo essa mulher cheia da graça de Deus para estar ali ao lado do seu esposo. Estamos orando por vocês, queridos. Também vamos continuar orando pela nossa querida irmã Marta, e inspira cuidados muito especiais. Estamos orando diariamente, seja no grupo de oração da igreja, sejam famílias que já tomaram conhecimento, né, que a nossa irmã precisa muito do nosso carinho de oração. Aqui em casa temos orado também diariamente pela nossa querida Marta e outros dos nossos que estão precisando muito do nosso carinho de oração, nossa irmã Marisabel, nossa irmã Esther Dolores, e por aí fora vai, e nós temos, graças a Deus, nos lembrado de orar uns pelos outros. Lembrando a você que no próximo domingo, pela manhã, estaremos celebrando o aniversário da nossa querida Igreja do Meia, 56 anos de abençoada e abençoadora existência. Queridos, nós ficamos por aqui, mas a liturgia do culto segue na liturgia da vida. Então, você tem uma semana abençoada de serviço a Jesus, que o seu coração descanse no Senhor, obedeça,
as orientações de Jesus para a sua vida, ame a sua palavra, despreze as coisas deste mundo, despreze o pecado e viva uma vida de santidade para Ele. Vamos orar com o nosso querido Davi. Senhor, nosso Pai em Jesus, Senhor, que Teu nome seja exaltado. Nós fomos criados para termos uma relação contigo, para Te obedecermos, e o Senhor nos pede que amemos a Ti com tudo que somos e amemos aos outros, nosso próximo, Pai. Ó Senhor, obrigado porque Seus mandamentos são maravilhosos, Pai, como já dizia os salmistas. Ó Pai, ouvimos hoje Tua palavra aqui e nos ensine a aprender com Jesus a sermos mansos, a sermos humildes, porque realmente nos desgastamos em tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças, tentar Te agradar por tentar nossas forças, mas buscando ser mais aceitos, mas já fomos completamente aceitos em Jesus. Aleluia. Já fomos aceitos na morte de Jesus, Pai. Queremos viver não uma vida que busca simplesmente uma aceitação cega, como se não fôssemos aceitos por Ti, mas uma vida de gratidão porque o Senhor já nos aceitou, Pai. Sem a gente nem pedir, Pai. Senhor, muito obrigado. Nós nascemos mortos em pecado e merecemos o inferno, sim, Senhor. E para nossa carne é muito difícil admitir isso, Pai. Mas algumas pessoas estão cansadas dessa vida de pecado, estão cansadas de viver uma vida errando, Senhor. Por isso nós vivemos sempre arrependidos, Pai. Arrependidos por desagradarmos a Ti. Mas muito obrigado porque o Senhor nos perdoou em Jesus e podemos assim aprender a ser mansos e humildes, sem precisar competir com ninguém, sem precisar olhar para o outro e ficar julgando, e tomar sobre nós o jugo de Jesus, porque Ele tomou o nosso jugo do pecado. Ele foi feito culpado lá na cruz. É verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o caminho de fato, a verdade e a vida. É verdade, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor aplique essa palavra pelo Espírito Santo em nossos corações, aviva a Tua igreja, Senhor, não só do Meier, mas toda a igreja espalhada pela terra, e aqueles que nos ouvem, que não conhecem esse Jesus que traz descanso, que eles possam derramar sobre eles, Senhor, os fardos pesados e descansar. Aleluia. Descansar disso tudo, Senhor. Pai, Senhor, que pelo nome de Jesus curou e tem curado tanto, Senhor, porque Jesus ressuscitou e mostra a divindade dele, por isso é o único nome que importa salvar, o único nome que cura, Pai. Rogamos que em nome do Teu Filho Jesus, o Senhor traga cura na vida do João. Ó Senhor, da forma que o Senhor quiser trazer a cura, seja de forma sobrenatural ou natural, Senhor. É verdade, Senhor. Mas aqui estamos tendo compaixão dele, que tanta dor está sentindo, provavelmente, por ter deslocado o ombro, Senhor. Nós nem conseguimos conceber essa dor, alguns de nós não conseguem, Pai. Mas tem misericórdia do João, Pai. Esteja amparando ele fisicamente, Pai, e mentalmente, a família dele também que está sofrendo em vê-lo assim, Pai. Pai, que tudo dê certo no médico, Senhor. Cirurgia, Pai, que o Senhor possa recuperá-lo bem também, Senhor. Vá curando ele, Pai. Amém, bem como todos os enfermos também, lembramos da nossa igreja, esteja curando nesse momento, Pai. Pelo poder de Jesus, esteja curando, Pai, tendo misericórdia, Senhor. Amém, Senhor. E que isso possa redundar em glórias a Ti, Senhor. Amém. Como eu disse aqui, nós não merecemos, Pai, mas somos Teus filhos, adotados por Ti em Jesus, e sabemos que o Senhor é um bom Pai. Aprendemos que o nosso Pai na terra pode nos amparar, e mesmo o nosso Pai na terra sendo mau, Senhor, como o Senhor ensinou que é, sabe dar coisas boas, quanto mais o Senhor que é um bom Pai, Senhor. É verdade, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua paternidade, Senhor. Obrigado, Senhor. Venha nos perdoar dos nossos erros, da mesma forma que temos perdoado aos outros também. Dê-nos um restante de dia abençoado em Tua presença, como foi dito aqui, continuando o culto, Pai. Culto a Ti, que é a nossa vida, Pai. Amém,
culto racional é o nosso corpo, nosso sacrifício, vivo, santo e agradável ao Altíssimo. Amém, Jesus. Te oramos isso, sabendo que o Senhor é o Deus vivo que ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, só a guisa de curiosidade, antes de recebermos a bênção do Senhor, pesquisando no hall de membros da igreja, você sabe que o pai mais velho da nossa igreja, esse é fácil da gente descobrir, é o nosso querido diácono Nicanor, não é verdade? Mas e o pai mais jovem, você sabe quem é? O pai mais jovem da nossa igreja, eu também envio um abraço a ele, é o nosso irmão Lucas Cardoso. Deus te abençoe, Lucas, ainda tão novinho, na sua paternidade, nosso irmão diácono Nicanor, já bastante idoso, um pai com filhos que estão acima dos 70 anos de idade, olha só que coisa muito interessante. Mas também temos aquele que foi o papai mais recente da igreja, que é o nosso querido irmão Tiago Serpa, pai do Murilo. Então, Tiago, que a sua paternidade sobre o Murilo, você que é o mais novinho pai da igreja em termos de concepção, né, de um filho, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua preciosa vida, educando, ensinando o Murilo no caminho que ele deve andar, logicamente ao lado da Adriana, a mamãe do Murilo. Recebamos a bênção do Senhor, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o grande amor, o incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder, a unção, as virtudes do Santo Espírito de Deus através do seu fruto e dos seus dons, sejam sobre a igreja do Senhor, sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe uma semana abençoada para a glória de Jesus. Amém.